dia, meu terceiro ano! Como é que vocês estão, hein? Finalmente, olha só, estamos de volta. Depois de uma semana esperando pela nossa aula, né? Nós começamos na segunda e só hoje estamos nos encontrando aqui depois das nossas merecidas férias, não é isso? Então, estamos de volta com biologia também. Sou a professora Amanda, para quem esqueceu, para quem não estava aqui comigo antes. E a gente está revisando, né? Vocês estão observando que nesse retorno, nessa primeira semana no ensino médio, nós estamos fazendo aqui algumas revisões, nada mais justo a gente voltar aí para quem vai precisar pegar no tranco, né? A gente já vai dando uma revisada para que a gente possa situar, né, essa nossa disciplina, esse nosso, né, curso. Enfim, estamos aqui de volta, né? Deixa eu ver quem está aqui comigo no chat do YouTube. Estou vendo aí a Adriana, mulher, bom dia. Quem está aqui com a gente pelo nosso IPTV, nossa turma de Canavieira, nossa turma de Eliseu Martins, nossa turma de Lagoinha, de Oeiras, muito bom dia. Ó, Lagoinha já dando bom dia aqui para a gente ao vivo. Muito que bem, olha só, voltando. Como é que foram as férias de vocês, hein? Olha só, meu cabelo, ele parece que ainda está um pouco de férias, né? Ele não está querendo voltar aqui para a realidade, não, mas vamos embora nós. Como é que foi por aí? Espero que tenha sido maravilhoso, que todo mundo tenha descansado. E aí a gente retorna para a nossa disciplina com essa temática aqui, ó. Organização biomolecular. Organização biomolecular dos seres vivos, não é isso? Quando a gente fala de organização biomolecular, o que é que vocês conseguem relembrar disso? Em que negócio é esse de organização de seres vivos? Vocês lembram que a gente começa a biologia falando sobre os níveis, né, de organização biológica? Vocês lembram, né? Começa lá no átomo, a unidade básica da matéria. Desse átomo há a interação entre eles, né? E eles formam moléculas. E a partir disso há a possibilidade de se formar células, tecidos, os órgãos, não é isso? Então, existem organizações, né, e níveis diferentes de organização dentro dos seres vivos. Então, com os níveis, a gente coloca aqui que dentro desses níveis, essa parte biomolecular, ela está lá no comecinho, né? Então, a gente vai trabalhar com moléculas que existem nas nossas células, tá? Então, esse desenho, apesar de ter ficado parecendo um ovinho frito, tá pertinho da hora do almoço, né? Não é um ovo frito, não. Era para ser uma célula. Vamos lá comigo. Olha só, a gente vai falar um pouco sobre proteínas. A gente já falou nas nossas aulas anteriores às férias sobre vitaminas, né? A gente deve ter falado algo sobre alguns sais, senão a gente vai continuar falando. E agora a gente está revendo, né, as funções das proteínas. Então, as proteínas, vamos relembrar quem é que elas são. Elas são estruturas formadas a partir do DNA, né, indiretamente. DNA serve de molde para fazer RNA, lembram? E RNA serve de molde para se fazer proteínas. Todo esse feitio aqui acontece dentro das células, certo? Dentro das células. Então, as proteínas são estruturas, né? São moléculas grandes que são organizadas, né? E elas têm essa informação que parte lá do DNA, que vira RNA, depois vira proteína, e elas trazem aí algumas funções. Elas estão na estrutura das células, né? Elas podem compor algumas estruturas de outras moléculas, enfim. A função estrutural se refere a isso. Elas participam na composição de várias estruturas no organismo, sustentando e promovendo rigidez.
tá certo? O colágeno é um tipo de proteína que está presente, né, na nossa pele, por exemplo, ela que dá uma certa elasticidade. Ó, dá até para ver, se eu puxar assim um corinho da mão, olha só como ele sobe um pouquinho, né? Quando eu vou envelhecer mais, ele vai esticar um pouquinho mais e vai começar a enrugar, porque esse colágeno, essa proteína, ela vai diminuindo com o passar da idade, né? Então, a gente vai perdendo um pouco de colágeno e aí a pele estica um pouquinho menos. Mas quando a gente estiver velhinho, né, vai ser interessante esse processo da gente observar também. Olha só, volta. E outra proteína, elastina, assim como tem várias, né? Existem várias proteínas que estão na estrutura, tá certo? Na estrutura, promovendo, né, de várias estruturas do organismo, promovendo essa rigidez. Tá certo? A elastina, como exemplo também de uma proteína estrutural, tá? Outra função das proteínas, olha só, é de defesa e de proteção. Vocês viram que as proteínas, elas também estão na superfície de várias células, né? De todas as células dos seres vivos. Nas membranas biológicas existem proteínas, não é verdade? E aí, o que é interessante? Cada indivíduo de cada espécie vai ter tipos de proteínas diferentes, né? Umas parecidas e outras diferentes das nossas, por exemplo, tá certo? Da nossa espécie. E isso faz com que quando um indivíduo, se esse indivíduo, por exemplo, for uma bactéria, tá? Se ela adentra o nosso organismo, algumas células do nosso corpo, que são de defesa, elas vão reconhecer que essas proteínas desse indivíduo são diferentes das proteínas que existem no nosso corpo, né? Nas nossas células. E isso faz com que elas observem que é algo estranho. E aí há uma reação, e essa reação é de defesa. Então, uma das funções das nossas proteínas é de proteção do nosso corpo. E essa defesa vem lá do sistema imunológico. Tá certo? Vocês lembram que o sistema imunológico ele vai servir como esse batalhão de células, né, e de estruturas do nosso corpo que servem para proteger a gente, tá certo? Então, essa defesa e essa proteção também são funções de proteínas. Elas promovem a defesa do organismo contra quem? Micro-organismos. É só observar aqui o exemplo que eu dei da bactéria. Ó. Esses micro-organismos, eles quando adentram o nosso corpo, são reconhecidos porque as proteínas das membranas deles, muitas vezes, são bem diferentes das nossas. Né? Às vezes, nossas células não têm uma proteína que tem na estrutura de um vírus. E aí, nosso corpo reconhece na mesma hora, opa, invasou. E aí começa uma reação no nosso sistema imunológico, certo? Então, essas proteínas também têm essa função, tá bom? De superfície de membrana, às vezes são substâncias que elas secretam, né? Então, elas têm essa capacidade de defender nosso organismo contra esses micro-organismos e também contra substâncias, né? Estranhas ao nosso corpo. Então, como exemplo dessas proteínas, a gente tem as imunoglobulinas, né? Imuno porque são células, são estruturas do sistema imunológico, tá certo? Os nossos anticorpos, tá certo? E as proteínas também, fechou aí a compreensão dessas duas funções. Bora respirar aqui. Em Oeiras, Eliseu Martins, cadê vocês? Estão compreendendo direitinho? A gente retomando aqui nossa conversa sobre proteínas, né? Falando nisso, só para a gente dar uma respirada dessas funções. Onde é que se a gente fosse se alimentar agora, né? Fizesse uma pratada, aquela que só o piauiense sabe, aquela que a gente bota assim, arroz, feijão... que mais? Me diz uma proteína para botar nesse prato. Onde é que a gente encontra as proteínas na nossa alimentação, hein, galera? Onde é que a gente encontra? Onde é que tem proteínas nos nossos alimentos? Quais alimentos são ricos em proteínas? Em Eliseu, em Canavieira, Lagoinha e Oeiras. E nossa galera no YouTube. Alimentos ricos em proteínas vão ser as carnes, né? O leite,
alguns dos seus derivados, né? Os queijos são ricos em proteínas. Os ovos, né? Também têm uma quantidade de proteínas. E existem proteínas também nos vegetais, claro, né? Várias, tá? Só que esses outros alimentos têm uma quantidade um pouco maior. Tá certo? Então, olha só, Lagoinha disse, professor, o peito de frango, sim, proteína pura, né? As carnes, de uma forma geral, têm uma quantidade muito elevada, né, de proteínas. Isso mesmo. Então, quando a pessoa até vira assim, vocês conhecem algum vegetariano? Aqui, infelizmente, não é muito, né? Agora que as pessoas estão tentando, né, retornar, muita gente já cresce sem gostar de carne, né? Mas na nossa região é muito forte essa cultura de comer carne. E aí algumas pessoas se tornam, né, vegetarianas. Vocês conhecem alguém? Então, quando a pessoa para de comer carne, seja carne vermelha ou carne branca, sei lá, aí a pessoa já diz assim, mulher, e tuas proteínas? Ei, menina, e tuas proteínas? Tu vai virar vegetariana e tuas proteínas? Aí um dia desse eu vi um meme, né, que dizia assim, um meme vegano, um meme vegetariano lá, dizendo assim, minha gente, eu nunca vi tanta gente preocupada com as minhas proteínas do que depois que eu disse que ia virar vegetariano. Minha gente, olha, existem formas, né, de consumi-las em menor quantidade ou proteínas diferentes, né, das proteínas das carnes, tá certo? Mas a gente vê que essas proteínas, elas precisam ser consumidas mesmo na nossa alimentação, porque existem algumas delas que não são sintetizadas, não são feitas, né, pelo nosso corpo. Então, a gente tem que buscar uma fonte, né, na nossa alimentação dessas proteínas. Duas funções delas a gente já viu, não foi, beberes? Função estrutural e função de defesa e proteção. Ok, colônia do Gurgué, é bom quando chega assim, já dando logo bom dia no nosso IPTV aqui nas nossas mensagens. Galera, a gente está falando de proteínas e estamos revisando, beleza? Estamos vendo aqui algumas das funções, já falamos um pouco sobre a função estrutural e sobre a função de defesa e proteção. Olhando aí, a galera que está em Colônia do Gurgué, que chegou agora, Floriano, chegou agora, que maravilha, bem-vindos, né? Então, observem se vocês compreendem e se qualquer dúvida, por favor, só mandar mensagem, tá bom? Então, ainda temos, né, dentre outras funções, a função genética das proteínas. Essa aqui, ó, que eu estou circulando, quadriculando de vermelho. Elas atuam, a função genética, né? São quando essas proteínas atuam se envolvendo com os ácidos nucleicos para dar conformação. Por exemplo, as nucleoproteínas. Eu posso dar um exemplo das histonas. Sabe quem são as histonas? Elas são bem interessantes. Você lembra que o nosso DNA, cadê? Eu vou voltar a desenhar. O nosso DNA aqui, que é aquela dupla fita que vocês já conhecem, né? A serpente cósmica. Aqui, ó. Tem um livro que fala que o DNA é a serpente cósmica. Depois eu mostro ele para vocês. Olha só, esse DNA que ficou pequenininho aí na tela, né? Mas não tem problema não. Ele pode se organizar como cromossomos, ou seja, deixa eu desenhar melhor bem aqui, para a gente entender que eu estou dando, tipo... Ó, quando ele se enovela bastante, se enrola mesmo, né? Em uma fase da divisão celular, o DNA, ele não é que ele se transforme, ele muda a sua estrutura. Ele não se apresenta assim, ó, a dupla fitinha. Ele é a dupla fita, só que ela está super, super, super enrolada. É como se você dobrasse um fio, uma corda, várias vezes e ela fosse virando uma bolotinha, assim, de tão enrolado. Todo mundo já brincou disso, que eu sei. Nem vem. Rolou um negócio até ele se enrolar todinho. Pois é assim que está o DNA nos cromossomos. E aí, para segurar essa estrutura aqui, é necessário uma proteína que se chama histona. Ela fica enrolando, ó. Elas vão se associando à dupla fita para fazer ela ficar bem enroladinha e não soltar. Olha como é interessante, né? Essas histonas são essas proteínas que dão essa estruturação para o cromossomo.
Ok, meus amores, me ouvem? Olha só, eu estava falando que a turma de Oeiras, né, estava respondendo a gente aqui pelas mensagens, mostrando os exemplos de onde se encontram proteínas na nossa alimentação. É isso mesmo. Carnes, né? Tem proteínas no feijão? Tem. Mas tem mais nas carnes, no leite, seus derivados, nos ovos, né? Maçoeiras, obrigada, é isso mesmo, parabéns. E aí a gente vê essa função genética mostrando, né, as histonas, que são algumas das proteínas que auxiliam o DNA a se enrolar, né, de ficar super enovelado, formando os cromossomos. Ok. Podemos ir adiante, beberes. Tá tudo certo por aí? Todo mundo compreendeu tudinho? Canavieira, alô, vou fazer a chamada. Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins e Floriano. Tá tudo bem por aí? Todo mundo tá compreendendo até agora? É bem interessante compreender isso aqui na teoria, porque fica mais tranquilo quando a gente for para as nossas questões, né? Então, vamos lá, temos tempo para isso. Então, a gente vê, né, passando aqui adiante, as enzimas também dentro dessa nossa revisão de proteínas, tá bom? Essas enzimas são quem, mulher? Deixa eu apagar bem aqui que eu não gosto desse negócio escuro, porque fica ruim de ver o que é que eu estou anotando. Quem são as enzimas? As enzimas são um tipo diferente de proteínas. Elas são diferentes principalmente porque são um pouco menores, né? E são catalisadoras. Ou seja, elas são diferentes numa função, né? Elas são proteínas que aumentam a velocidade das reações sem sofrerem alterações nos seus processos globais. Ou seja, ela não muda estruturalmente e tudo mais. Ela participa acelerando reações. Isso são enzimas, né? Então, a função é viabilizar, permitir, favorecer a atividade das células, quebrando moléculas ou juntando-as para formar novos compostos, né? As enzimas, elas vão participar. Lembra daquelas aquelas reações químicas que a gente estuda na disciplina de química, né? Tem uma molécula tal, mais a molécula tal, formando isso e liberando energia, liberando água, enfim. As enzimas, elas vão atuar justamente na reconfiguração dessas moléculas. Ela quebra, ela junta e acelera o negócio. E é ligeiro, ligeiro bala, certo? Então, nem todas as enzimas têm natureza proteica, né? Existe um grupo de enzimas formado por RNA, chamadas de ribozimas, que vão atuar lá nos ribossomos. Ok, babies? Tá certo, pessoal? Ok? Então, estão observando as enzimas como um tipo de proteínas, mas que, entre as enzimas, nós temos outras que não são formadas de proteínas, mas sim do RNA. Então, quando ele se organiza, mas tem uma função enzimática, né? São as ribozimas. Ribozimas, é isso mesmo. Vamos adiante, então. Não tivemos perguntas, né? E aí, mostrando a vocês, né? Essas enzimas possuem um sítio ativo, que é um sítio, é um lugar, uma região. Quando eu falo dessa estrutura, nela tem uma região ativa, um sítio, que corresponde geralmente a uma cavidade na molécula da enzima, com um ambiente químico muito próprio. Só ela vai ter. É quase que uma marca individual de cada enzima. O substrato vai entrar nesse sítio e vai se ligar à enzima. Então, quem é o substrato? É a estrutura, é a molécula que ela vai ajudar a se romper, né? Ok? Então, presta atenção nessa imagem aqui, pessoal. Vocês conseguem me dizer onde é que se localiza o sítio ativo dessa enzima? Se der para ver, né? Se desse para ver mais de pertinho. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Olha só, menino. Olha aqui. Presta atenção.
Essa é uma estrutura de uma enzima. Meu Deus, professora, que negócio esquisito é esse, mulher? Preste atenção. É uma estrutura feita, né, com inteligência computacional, com um computador, uma imagem em 3D, porque realmente tem proteínas e enzimas que têm essa estrutura em 3D mesmo. Outras não, outras são fitinhas, né, são lineares, mais simples. Essas aqui são mais complexas. Então, quando a gente observa uma proteína, você viu que tem nas enzimas, né? Nas enzimas, um lugar, um sítio, que geralmente é como uma coisa mais profunda na molécula, que dentro vai ter um ambiente químico, ou seja, substâncias, algo muito próprio de cada uma das enzimas. E aí, pessoal, onde esse sítio? Esse sítio vai ser onde está aqui essa região mais verdinha, né? Se você olhar bem, quando você tiver acesso a esse slide para olhar mais de perto, você vai ver que aí é uma região mais afundadinha, mais profunda, né? E tem um ambiente químico diferente, ok? Então, isso justifica o que a gente conhece como aquele modelo chave-fechadura. O substrato, né? O substrato só se liga à enzima se ele couber direitinho no sítio ativo dessa enzima, se a estrutura dele encaixar. É como um quebra-cabeça. É isso aqui, ó. Esse modelo. Tem que haver essa afinidade. E isso é o que a gente chama de modelo chave fechadura, né? Então, a enzima só se liga ao substrato se tiver afinidade, né? É igual quando a gente se liga aos nossos amigos. A gente só vai aos que a gente tem mais afinidade, né? A gente tem coisas parecidas. Certo, pessoal? Isso faz o modelo chave fechadura. Podemos ir adiante, compreenderam que essas enzimas têm esse sítio ativo, que é um ambiente muito próprio delas, né? E aí existe uma atividade, ou seja, vocês sabem que para que aconteça toda e qualquer reação química, a gente precisa de algo chamado tempo. Então, com o passar do tempo, a gente tem, né, a mudança das estruturas das moléculas para que haja a formação de outras estruturas novas, né, que é o resultado, o produto dessa reação. Tá? Então, durante a reação, tem algumas coisas que interferem nas atividades das enzimas, além do tempo, é claro. Uma delas é a temperatura. Olha aqui, ó. A temperatura em graus Celsius é essa linha que está mostrada aqui nesse gráfico. E aqui, essa outra linha, esse outro eixo, se refere à atividade da enzima. Se você observar pelo gráfico, olha só, a temperatura ela está aumentando, né? Para cá fica mais quente. E aqui a atividade da enzima, ela também aumenta para cima. Então, quer dizer, professora, que observando o gráfico, vamos pegar outra cor aqui, vamos pegar um azulzinho para a gente ver. Observando o gráfico, essa enzima, ó, com o aumento da temperatura, ela vai aumentar a sua atividade. Olha, ela vai aumentando, ela vai ficando cada vez mais ativa, cada vez mais, né, atuante, mas ela chega bem aqui num limite, ó, bem aqui parou. Bem aqui, ó, foi a atividade máxima dessa enzima. Quer dizer, ela atua numa temperatura até 40 graus Celsius. Quando chega nessa temperatura de 40 graus, olha o que é que acontece com a atividade enzimática. Ela vai caindo. Caiu a atividade. Passou de 40 graus, a atividade dessa enzima vai caindo, vai diminuir, certo? Então, nesse caso, há uma inibição. Inibição é você diminuir. Quem diminui, inibe.
Então, essa inibição, essa diminuição da atividade da proteína, ela é causada porque a temperatura aumenta. Está saindo do 0 e vai lá para 40. Quando a temperatura aumenta demais, né? Porque ela pode aumentar até 40, mas se aumentar mais que 40, inibe a atividade enzimática, tá? Então, um gráfico mostrando que um fator, né, de inibição da atividade enzimática é a temperatura, ok? Observar gráficos é muito tranquilo, pessoal, é só ver do que é que se refere cada coisa. Cada eixo se refere ao quê? Uma temperatura, outra atividade, vão observando o que tem no gráfico, né? Tem gente que tem um pouco de dificuldade, mas é um elemento visual que te dá muitas informações. E tem muito gráfico em provas, né? Provas de concursos, provas vestibulares, sempre tem, tá bom? Então, olha aí o que é que a gente estava conversando. A gente estava falando justamente sobre esse mecanismo, esse modelo, né, que é adotado pelas proteínas e enzimas para que elas possam, né, atuar em parceria. Aqui eu tenho a maltase. Vocês vão reparar que sempre quando eu me refiro à enzima, o final da palavra é ase. E aqui eu tenho a maltose. Quando eu falo da proteína, que ela se encaixa, né? É ose que termina. Ose. Você lembra de alguma coisa quando eu falo ose, Fernando? Hein? O Fernando não tá aí? Tá sim. Olha só, quando a gente fala Ozzy, lembra daquele cantor famoso, né? Mas eu tô falando de Ozzy, O-S-E. Preste atenção. Aqui eu vou mostrar para vocês esse encaixe que precisa ser perfeito. Gente, é o que eu já comentei com vocês aqui, né? Nesse formato. O que justifica esse encaixe existir é o que eu já tinha mostrado para vocês, né? Na estrutura da enzima. Então, esse encaixe precisa ser perfeito. Aqui, a chave, a fechadura. Tem que bater certinho. Então, há um encaixe entre a enzima e o substrato, e essa maltose é quebrada em duas glicoses. Olha só, sai uma glicose para cá e uma glicose para lá. Olha só como a molécula de sacarose, ela é diferente daqui. Ela se encaixaria aqui? Não, professora. Ela podia até tentar encaixar essa primeira parte, mas a segunda parte aqui não encaixa de jeito nenhum. Então, essa enzima maltase não vai servir para fazer a quebra, né, dessa molécula de sacarose. Não rola, não bateu, não deu match. Tchau, querida. Você não vai entrar aqui no meu sítio. Só vai entrar a maltose. Certo, babies? Ok? Como é que tá aí para vocês? Vamos mais adiante? E aí, a gente agora vai de questions. Vamos comigo. Questão 1. As proteínas são essenciais para todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes. Marque a alternativa que não indica uma função das proteínas. Resposta em 2 minutos, valendo.
Olá! E aí, meus amores? Qual é a resposta dessa questão, gente? Nós temos vários polos aqui, né? Estamos aqui com Canavieira, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Lagoinha, e agora há pouco estava a turma de Floriano com a gente também. E aí, qual é a resposta dessa questão? A gente está falando de proteínas e aqui pergunta, né? A alternativa que não indica não é uma função das proteínas. As proteínas armazenam as informações genéticas? Elas atuam como única substância de reserva energética? Elas participam na composição do exoesqueleto de artrópodes? Elas fazem parte da estrutura de todas as membranas celulares? E aí? Estão dizendo assim, ó, professora, é a letra B. Quem disse foi a turma de Lagoinha. Professora, Lagoinha disse B. E aí, quem mais? Cadê a turma, as outras turmas? Vamos conferir, então? Certíssimo! As proteínas, elas armazenam as informações genéticas? Sim, de uma certa forma, sim. Porque elas fazem parte do que a gente chama de código genético, né? Elas vão trazer as informações que, como eu já falei, vieram lá do DNA, tá? Então, armazenam informações genéticas, não atuam como única substância de reserva energética, não. Então, elas também participam do exoesqueleto de artrópodes. Qual é a proteína que está no exoesqueleto dos artrópodes? Quem acertar essa, eu dou uma mariola. Quem é a proteína que está no exoesqueleto dos artrópodes? Mariola é doce de goiaba. É um docinho de goiaba. Bom. Ó. Taranã, taranã. Quitina. E a nossa, né? A que está na nossa pele, por exemplo, nosso cabelo, nas nossas unhas, é a queratina. Tá certo? Então, ela faz parte, né, dessas regiões, dessas estruturas. E elas fazem parte da estrutura de todas as membranas? Fazem. A gente sempre fala, né? Ó, gente, quando vocês olharem esse nome, todas, a gente fica um pouco, né, veaca ali com a questão. Olha, esse negócio de todas. A gente já fica assim achando, né, que pode ser um exagero e pode ser a questão errada. Mas as proteínas estão em todas as membranas celulares. E todas as células têm membrana. Essa daí, não precisa desconfiar não, que ela está correta. Tá bom? Beleza, turma? Ok, Lagoinha, muito bem, meus parabéns. Parabéns pela resposta correta. Vamos para frente, então, fazer mais uma. Olha aí a segunda questão, vou nem ler, vou dar 3 minutos e já eu volto.
bem. A Lagoinha já mandou ali a resposta de novo. Letra C. Vamos ver aqui, ó. Nem li a questão. A Lagoinha já mandou, foi a resposta, menina. A rocha, tá certo. Lagoinha do Piauí. As proteínas são substâncias formadas pela união de uma grande quantidade de moléculas, que elas são denominadas pelo quê, minha gente? Nucleotídeos, base nitrogenada, aminoácidos ou glicídios. Aff, Maria, professora, esse nível dessas questões aí tá duvidoso. Calma, é porque é revisão, estamos voltando, né? Olha só, são nucleotídeos, base nitrogenada. Menino, presta atenção, olha aqui. A gente lembra que DNA produz RNA, que produz com o auxílio dos ribossomos, né? Tá aqui o RNA mensageiro, o ribossomo se encaixando no RNA, os sítios, né, que são 2, 3 sítios, ó, aqui, ó, aqueles lugares onde se ligam. Aí eu tenho aqui o RNA transportador. E aí o que é que rola? Esse RNA transportador traz um anticódon que se une ao códon. O AC se ligaria a quem lá? Adenina, uracila, guanina, ao G. Essa união vem de um sítio para o outro, no final sai um aminoácido. Valeu, Lagoinha, é isso mesmo, um aminoácido, tá certo? Ok, certíssimo. Formada por uma grande quantidade de moléculas de aminoácidos. A partir de 20 aminoácidos, a gente já pode ter alguns tipos de proteínas, tá bom? A partir de 20. Então, tem uns que tem 20, tem outros que tem muito mais, né? E existem estruturas, né, que formam as proteínas, né? São essas aqui. Os aminoácidos. Tá aí, marcadinho de vermelho, gabarito letra C, muito bem, Lagoinha, mais uma resposta, vamos lá, participação, hein, pessoal? Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Lagoinha, Floripa, Floriano. Olha só, questão 3, 3 minutos e eu já volto.
Lá vamos nós de volta, né? Questão 3 de hoje, revisão de proteínas. Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius. Olha que nome, hein? Em 1828. Olha só, foi lá no comecinho, onde estavam ainda tentando descobrir o que era aquilo, que nem tinha nome ainda, né? Então, presta atenção. Em 1828, existem razões para supor que nos animais e nas plantas ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico dos seus tecidos. A previsão de Berzelius estava correta. E hoje sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se aos ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? São os que levam a informação genética, DNA e RNA. Não são eles que têm esse alto poder catalítico, não. São os carboidratos? Não. Estão relacionados especialmente, entre outras coisas, a questões estruturais, a fatores que têm relação também com a energia, combustível para o nosso corpo. Os lipídios, as gorduras, também têm função estrutural, tudo mais, mas tem função também de reserva energética, né? As vitaminas ou as proteínas? Aí você devia estar pensando, professora, podia esse negócio de catalisar, né? Não é coisa de enzima? É, coisa de enzima. Mas a maior parte das enzimas, elas são um tipo de quê? Era só pensar nisso que você chegaria junto com a turma de Lagoinha, ó. Letra D. São proteínas. Proteínas especiais, específicas, chamadas de enzimas. Enzimas. Ok, babies? São enzimas. Enzimas que são proteínas, que está aí na nossa resposta, letra D. É isso aí, vamos ver se tem mais? Bora, a gente ainda tem exatos 10 minutos. Dá para responder mais uma comentando assim mesmo, ó. Comentando tudinho, desbulhuçando. E esse nome existe? Olha, meu Deus do céu, que nome foi esse? Né? A gente vai compreendendo tudo. Vamos lá. Partiu, próxima questão, questão 4, mais 3 minutinhos e já eu volto. Quem
Foi, muito que bem. Voltando para a questão 4. Qual das funções abaixo não correspondem a uma função desempenhada por proteínas? Não é feita por proteínas essa que ele quer. Não corresponde. Vamos lá procurar. Peraí, deixa eu ver se já responderam. Eita, tá faltando a resposta dessa. Cadê vocês? Alô, Lagoinha! Cadê vocês? Com a resposta da quarta. Vamos lá. Atuam como catalisadoras de reações químicas? Sim, as proteínas atuam. Ai, que proteínas são? As enzimas. Ok. Promovem o transporte de substâncias, como é o caso da hemoglobina? Sim, promove. Olha, estamos com dúvida, achamos que é AD. Vamos botar uma bolotinha na AD. Tá? Quando tiver com dúvida, responde do mesmo jeito, que eu não vou tirar ponto de vocês, não, menino. Não existe, responde mesmo com dúvida, mas adorei que vocês disseram da dificuldade. Então, vamos lá. B, promove o transporte de substâncias, como é o caso da hemoglobina? Sim, promove, gente. A hemoglobina, inclusive, ela se liga ao oxigênio, ao ferro, né? Auxilia esse transporte no nosso sangue, tá certo? Então, olha só. Letra C, atua na defesa do organismo, os anticorpos? Sim, eu falei para vocês, né? Até das proteínas que estão na superfície de alguns micro-organismos, como as bactérias. Lembram que eu até fiz um desenho bem doidinho ali? Pronto, atuam sim como defesa, né? Como instrumentos de defesa do nosso organismo, os anticorpos. Olha a D, que Lagoinha estava em dúvida. Principais macronutrientes utilizados na síntese de ATP? Ou promovem movimento e contração de determinadas estruturas? Sim, está corretíssimo. As proteínas que têm relação, por exemplo, com a contração muscular. Deixa eu botar aqui. A contração muscular, né? Esses movimentos que fazem o coração bater, a gente se movimentar. Algumas são voluntárias, né? Quando eu quero fazer o movimento. E outras são involuntários. Movimentos que acontecem sem o meu comando consciente, né? Então, essa contração muscular, ela acontece a partir de duas proteínas principais, que são a actina e a miosina. Ok? 2 exemplos de proteínas. E aí, professora, para a gente finalizar, vocês ficaram na dúvida com a letra D, mas vocês acertaram, tá certo? Aqui não tem relação com a função desempenhada por proteína. A, B, C e E, todas elas são funções de proteínas. A D não é não. Os macronutrientes utilizados na síntese de ATP. Quem é o ATP? Não é a energia? Né? A moeda energética da célula. Né? Então, os macronutrientes utilizados na síntese de ATP são quem? Os carboidratos. Não são as proteínas, são os carboidratos. Então, Lagoinha, vocês arrasaram demais, corretíssimos. Mesmo com dúvida, mas é isso mesmo. Tá certo? Esclareci, ficou compreendido agora, tirou a dúvida, vocês estão corretos, mas os macronutrientes utilizados para sintetizar ATP, que é a energia da célula, são os carboidratos, né? Então, os carboidratos trazem nessa nossa alimentação essa fonte, né, para a síntese de ATP, essa fonte de energia. Tá bom? Não são as proteínas. As proteínas têm essas outras funções aí, que estão descritas na letra A, na letra B, na letra C e na letra E. Combinado? Acabou a dúvida? Matamos a nossa dúvida? E a gente tem só 2 minutinhos. Presta atenção. Aí o nosso gabarito. Letra D, de dado. Olha só, vamos para frente. Cadê?
Dá tempo de fazer mais essa nesse último minuto. Marque a alternativa que indica corretamente o nome da proteína que atua no transporte de oxigênio nas hemácias. Ah, gente, para finalizar nossa aula de hoje, hein? Qual é a proteína? É a elastina, o colágeno, a hemoglobina, a tripsina ou fibrinogênio? Quando eu falo de hemo, é a palavra que sempre indica, né, que aconteceu ou está relacionada ao sangue, tá bom? Hemoglobina são as proteínas que estão, né, no sangue, tá certo? Hemácia são células do sangue, específicas do sangue, né? Então, a gente tem aqui, ó, a proteína que atua nesse transporte de oxigênio nas hemácias é a hemoglobina. Letra C, para finalizar, cuide em pegar um copão de água para você e volta daqui a 3 minutinhos. Combinado? Para o nosso segundo horário. Até lá e tchau, tchau, hein? Até lá.